Inicialmente, a história de José do Egito dá uma guinada positiva. Ele tinha se entregado a Deus, e o Senhor abençoou José, que ascendeu à altura imaginária na casa de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência. Gênesis capítulo 39, verso 1 a 6. Parecia que José estava se dando bem com Potifar, e seu relacionamento com o servo era tranquilo, mas a confusão estava se formando. Uma pessoa da casa estava inquieta. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra meu Deus? Assim, embora ela estivesse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Gênesis capítulo 39, versos 7 a 10. José teve um problema com a esposa de Potifar. Talvez devêssemos reformular. A esposa de Potifar tinha um problema. Ela via os outros como coisas que podiam ser manipuladas e usadas. Ela queria usar José, ele que tinha um belo porte e uma boa aparência. A Bíblia raramente menciona as características físicas das pessoas, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o interior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Nesse caso, a boa aparência de José pareceu ter sido mais um obstáculo do que um auxílio em sua busca pela pureza e fidelidade aos princípios de Deus. A mulher de Potifar, que à primeira vista parecia possuir tudo o que uma mulher poderia desejar, sentia-se intimamente vazia. Uma mulher sem propósito. Tinha tempo demais à sua disposição. Estava casada com um homem para quem o trabalho significava tudo. Embora a Bíblia não mencione filhos, se tivesse havido algum, teriam sido muito provavelmente tratados por uma ama. Talvez os seus sentimentos estivessem feridos, porque o marido não lhe dispensava a atenção que ela desejava. Uma vida vazia procura realização, e um coração vazio anseia por satisfação. Por fim, a mulher de Potifar deu expressão aos desejos que havia no seu coração. A imoralidade é uma das armas mortais que vem diretamente das trevas e destrói a pessoa que nela consente. José sabia muito bem disso, porque andava com Deus. Sabia ele exatamente o que desagradava ao Criador. O fato da mulher de Potifar não conhecer o Deus verdadeiro, isso não era desculpa.
Como qualquer outro ser humano, ela era uma pessoa moral inata. Estava transgredindo uma lei de vida que Deus dera à humanidade na criação. Vejamos o que diz Romanos a respeito disso. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuem a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Provou isso quando torceu a verdade, depois de José a ter rejeitado. Acusou-o da imoralidade que ela própria tencionava cometer. A fuga de José, que deu prova da sua pureza e caráter, e expô-la ainda mais a perverter a sua mente. Sendo-lhe superior, decidiu, sem quaisquer escrúpulo, arruinar a sua carreira e manchar o seu nome. Isso deu origem a um tempo difícil para José, uma estadia de muitos anos na prisão. Sem dúvida, ele sentia-se ferido pelas acusações desonestas. Provavelmente sentia-se também abandonado, uma vez que Potifar aparentemente não investigou a situação. Evidentemente, Potifar não acreditou com exatidão em sua mulher, pois se tivesse acreditado, certamente teria mandado matar José. Potifar prendeu José no intuito de manter seu nome honrado em sua casa e também diante dos outros empregados. A história de José nos mostra uma coisa: não importa se você é justo ou corrupto, não importa se você é um cristão de fachada ou um crente bem resolvido. Neste mundo, você vai sofrer, seja pelas investidas de Satanás ou pelas fatalidades de um mundo de pecado. Mas uma verdade animadora é que Deus age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. José sofreu, lutou com a saudade diversas frustrações. Jacó, seu pai, amargava a morte do filho e os seus irmãos eram açoitados por suas consciências. Mas enquanto isso, Deus agia para proteger nações inteiras de uma seca tão severa que poderia ter dizimado até mesmo a linhagem de Abraão. Mas finalmente José entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então encontrou paz em seu coração. Por isso, nunca desista. Você vai precisar lutar contra a sua natureza, contra os conceitos distorcidos de nossa sociedade, contra as tentações de Satanás. Mas não lute sozinho. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Seja fiel, seja um cristão bem resolvido, mesmo que este mundo tente ridicularizar sua fé. Vai chegar um dia em que Jesus vai nos dizer pessoalmente: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25:34. Acredite, Jesus um dia vai lhe explicar o inexplicável e dar a recompensa eterna por sua fidelidade. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos fazer saber que mesmo em meio às tribulações da vida, o Senhor nunca nos abandona. Que seu Espírito nos abençoe e que mesmo em meio à tempestade de turbulentos acontecimentos, possamos demonstrar o grande amor que temos por Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.